Começando aqui, me apresentando brevemente, eu sou Angélica, eu sou a gerente territorial responsável pelo atendimento comercial da Sonic Wall nas regiões do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, com exceção de São Paulo. Falando um pouquinho da Sonic Wall, para quem não nos conhece ainda, a Sonic Wall ela é uma empresa de tecnologia focada 100% em cibersegurança. Então, o nosso DNA, desde o início da nossa formação, está zumbido, né? E agora? E o zumbido melhorou, né? Ninguém merece ficar com zumbido no ouvido. Como eu falei, a Sonic Wall é uma empresa de tecnologia. Nosso DNA é 100% focado em soluções em desenvolvimento para soluções de cibersegurança. Fomos fundados em 1991, então a gente já tem mais de 30 anos no mercado, sempre com um foco em cibersegurança. Nossa sede fica nos Estados Unidos e a gente tem hoje aqui no Brasil um time composto por 11 pessoas aí, dividido entre account, a parte técnica, marketing e de acordo com um atendimento comercial aí focado em cada uma das regiões. Esses números eles são globais, então a Sonic Wall ela representa 30% do market share do mercado global. A gente tem a Sonic Wall, ela é uma empresa que ela é focada 100% nos parceiros, então nenhuma solução ou serviço que a gente fornece diretamente para o cliente final. A gente precisa de um integrador, no caso a NetSol aqui na região, que cuida muito bem dos nossos clientes, que entregam as nossas soluções e os nossos serviços com excelência. A gente tem mais de 3,5 milhões de firewalls distribuídos no mundo. Então, a Sonic Wall ela é muito conhecida no mercado pelo nosso carro-chefe, que é a solução de firewall, mas a gente tem outras soluções no nosso portfólio também, que fica aí o convite para vocês conhecerem. A gente tem solução de endpoint, a gente tem solução de switch, access point e novas tecnologias que foram agregadas recentemente no nosso portfólio, que a gente vai falar um pouquinho aqui no decorrer da minha apresentação e na apresentação do João. E como a gente é uma empresa de tecnologia, a gente investe em inovação e patentes, então a gente tem aproximadamente 300 patentes registradas no nosso nome no mercado. Dentre uma delas está a nossa principal, que é a nossa Sandbox, que é o RTDMI, e no mercado hoje a gente ouve muito falar de inteligência artificial, mas o nosso RTDMI, desde 2018, ele já é a base de inteligência artificial. Então, a Sonic Wall ela tem um investimento pesado aí com relação às tendências e às novas tecnologias no mercado. Agora eu não consigo mudar aqui o slide. Agora foi. Aqui eu trouxe um breve comparativo não, uma breve resumo dos nossos clientes. Isso. Exatamente. É como a gente vive a era da informação, então a informação é um bem valioso para qualquer tipo de empresa e para qualquer segmento de mercado. Então aqui a gente mostra a nossa aderência, onde a Sonic Wall tem clientes em todos os segmentos, então desde os menores aos maiores, dos ambientes mais complicados aos mais simples, independente do tamanho do segmento, a gente tem solução disponível no nosso portfólio hoje para atender aí ou qual seja a necessidade do mercado. Peraí que eu estou na briga ainda com... O passador fez outra vida, né? A pessoa que vende tecnologia e não sabe trabalhar com a tecnologia. Vamos lá. E aqui eu trago também um pouquinho das transformações que vêm sendo implementadas dentro da Sonic Wall. Então, a gente passou por uma fase de reestruturação interna e também no nosso portfólio. Desde 2023, a Sonic Wall vem investindo também, não no desenvolvimento de novas soluções, mas em agregar soluções que já estavam prontas e de referência no mercado para agregar o nosso portfólio e entregar cada vez mais proteção para os nossos clientes. Então, em 2023, a gente começou com a aquisição da TrapMind, onde ela agrega uma nova solução. A gente já tem endpoint no nosso portfólio, mas ele agrega uma nova solução que está por vir o lançamento ainda agora setembro. E a gente vai ter aí uma nova entrega de endpoint para um novo segmento de mercado dentro do nosso portfólio.
Teve a aquisição também da Banyan, que é uma empresa que ela já tinha no mercado uma solução de proteção para acesso remoto, e a SonicWall ela fez a aquisição dessa empresa também estrategicamente para agregar e trabalhar em conjunto com os nossos firewalls a parte de VPN e ZTNA. Além disso, eles também entregam a parte de CASB e SWG, e a aquisição da Solutions Granted, que também agregou no nosso portfólio uma parte toda com relação à parte de MDR. Então, hoje a gente também tem a parte de serviço, que a gente consegue agregar valor para os nossos parceiros e entregar um monitoramento 24/7, seja de MDR, CDR e NDR, da parte de infraestrutura, cloud e endpoint. E aqui mostra, desde 2023, então, a evolução que tudo isso está agregando no nosso portfólio e qual é o rumo que a SonicWall está tomando no mercado. Então, desde então, a gente teve, com relação à parte do MDR, a gente não atende única e especificamente a parte do nosso endpoint, que a gente já tem, que é o Capture Client, e a engine da SentinelOne. A gente também atende com relação aos principais players do mercado, como a CrowdStrike, a Sophos e a Cylance e a Microsoft Defender. Isso são evoluções, né, desde a aquisição do produto, aí a gente continua trabalhando na evolução dele dentro do nosso portfólio. A Banyan, no ano passado, com o SonicWall, a gente foi classificado no Giga 1 Radar como o líder isolado, com relação à melhor solução que tem no mercado. O Giga 1 Radar ele faz uma análise e a pontuação vai de 1 a 5, e a SonicWall foi o único fabricante dentro dos concorrentes ali das soluções que foram testadas que conseguiu uma nota acima de 4. Então, mostra que também a gente trouxe uma solução que não estava em desenvolvimento, a gente comprou, né, algo que já estava pronto no mercado e a gente vem trabalhando no desenvolvimento para que essa tecnologia seja cada vez melhor e entregue sempre uma solução de ponta para os nossos parceiros. A gente tem uma nova linha de geração de firewall que também está sendo agregada ao nosso portfólio. Então, o ano passado foi lançado o TZ80, que é um firewall de porte menor para pequenas filiais, que a gente sentia uma falta no nosso portfólio, porque a nossa caixa menor que a gente tinha na época era o TZ270, e ela era a nossa caixa de entrada, mas ela era uma caixa muito grande para alguns segmentos de mercado. Então, a geração 8 ela veio para cobrir esses gaps que a gente tinha com relação à performance dos nossos firewalls para alguns segmentos de mercado, que acaba onerando, conforme a maior a performance do equipamento, também mais caro, né? E vem também para agregar no nosso portfólio a Assurance, que é uma garantia estendida que a SonicWall ela concede para todos os clientes que possuem os nossos firewalls. Então, os licenciamentos, a partir desse mês, não, do mês passado, todos os licenciamentos que foram comercializados junto com os nossos firewalls, eles já têm a Assurance, que é a garantia estendida do equipamento. Então, a SonicWall, se, por exemplo, você tem um firewall da SonicWall e você acabou sofrendo um ataque, você pode entrar em contato com a SonicWall, a gente vai fazer uma análise de compliance e se for detectado que a vulnerabilidade que você sofreu foi por conta da ineficiência do nosso equipamento, digamos assim, a SonicWall, ela paga como se fosse uma espécie de seguro, isso, uma proteção financeira para cobrir as despesas que você venha a ter com essa vulnerabilidade. Então, é para mostrar que a gente confia no nosso produto e a gente garante a eficiência dele. E caso, porventura, alguma coisa aconteça, a gente não vai deixá-lo desamparado. E aí, o valor de seguro financeiro, ele varia de acordo com o licenciamento. A gente tem 2 tipos de licenciamento. O primeiro, ele garante até $100 mil dessa proteção, e o outro que garante também a parte de gerenciamento em conjunto com a SonicWall, além da parceria com a NetSol, a gente tem também um licenciamento que vai garantir para vocês um acompanhamento mais próximo e gerenciável também do lado da SonicWall com relação à manutenção e o acompanhamento do seu equipamento. E aí, para esse licenciamento, onde a gente tem o acompanhamento mais próximo, o seguro aumenta e pode chegar até $200 mil aí com relação a verba que a SonicWall pode conceder para vocês com relação a isso. Basicamente isso, eu vou deixar o João agora falar um pouquinho mais detalhado das nossas soluções.
se eu conseguir mudar o slide. Realmente, já fez outra vítima. Bom dia, pessoal, tudo jóia? Sou João Paulo Suassuna, né, como o Jorge bem apresentou, vulgo Papito. Né, eu não poderia começar a falar hoje sem explicar isso, né? João Paulo, o Papa, né? Então, todo mundo me conhece por Papito, então fiquem à vontade de me chamar como quiserem, tá bom? Então, beleza. Hoje a gente está com um tema aqui muito importante, né, com esse parceiro estratégico, a NetSol, junto com a SonicWall, né, de segurança além do firewall. A gente, beleza, vai falar de produto, mas o importante aqui é a gente falar de estratégia de segurança. Primeiro também, me desculpar que a minha voz, passei a semana passada inteira em eventos, então maltratei um pouquinho a voz, mas vamos lá que a gente sai do outro lado. Mas falar principalmente de estratégia de segurança. Né? Isso aqui é a coisa bem importante de a gente falar. Primeiro, nossa parte de redes, ela hoje é muito dinâmica. Né? A gente tem grandes desafios hoje numa rede, principalmente distribuída. Há um tempo atrás, a gente teve os serviços saindo das áreas protegidas dos nossos firewalls, e esses serviços começaram a serem hospedados na cloud. Então, esse é o grande ponto, primeiro, inicial, de a gente ter realmente problemas ali com o desafio. Segundo, que foi potencializado com o problema da pandemia, onde os nossos usuários começaram a trabalhar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, e de um dispositivo não necessariamente seguro. Então, esse é o segundo grande ponto de desafio que trouxe esse terceiro ponto, que foram os novos vetores de ataques. Então, quando a gente pega a união desses dois primeiros pontos, a gente começa a ter a nossa superfície de ataque ampliada e sendo o tempo todo sendo ali atacado pelos cybercriminosos, tá? Então, toda vez que eu vou falar, foi. Toda vez que eu vou falar, enfim, eu cito uma passagem, né, do Sun Tzu. Não sei se todos conhecem Tzu. Ele foi um general chinês que viveu ali na época de 500 anos antes de Cristo. E ele era muito conhecido, né, por ser bem vitorioso em suas batalhas. E ele fez um livro, A Arte da Guerra. E nesse livro a gente traz essa passagem, né, que o conhecimento é necessário tanto para defesa como para o ataque. Né? Então a gente pode usar, né, apesar disso aqui ter mais de 2.000 anos, a gente tem que usar isso aqui no nosso dia a dia, e isso aqui ainda é atual. Então perceba, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. E se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, vai perder todas as batalhas. Então, a primeira coisa, conhecimento do que a gente tem e do que está sendo, do que está acontecendo com o nosso ambiente. Essa é a importante, tá? Em relação aí à estratégia de defesa. Então, para ajudar esse cenário de entendimento, a gente vem com o relatório de ameaças da SonicWall. A SonicWall, ela faz anualmente esse relatório, compila todas as informações do que aconteceram nos últimos 12 meses e a gente compila com informações executivas para que a gente entenda onde é que está indo esse cenário de insegurança que a gente vive hoje, nesse cenário de batalha digital. Então, compreendendo o cenário cibernético para enfrentar o campo de batalha da segurança. Percebam, a gente fez um mapeamento aqui, tá? E a gente percebeu que, uma vez que uma nova vulnerabilidade ela é conhecida, os cybercriminosos, em 61% das vezes, levam até 48 horas apenas para fazer a exploração dessa vulnerabilidade. Então, percebam o quanto isso é perigoso. Né? A gente tem principalmente aplicações hospedadas, né, que assim que uma nova vulnerabilidade ela é conhecida, os cybercriminosos vão levar apenas 48 horas em 61% dos casos. Segunda informação importante, o tempo médio de recuperação depois de um incidente nas empresas é de 68 dias. Aí você diz, Suassuna, tem empresa que volta ali com 3 dias. Veja bem,
lá quando você segue aquele plano de recuperação do desastre, você coloca, né, os serviços mais críticos para serem recuperados primeiro, né? Então você volta a faturar, porém, não necessariamente aquela empresa vai estar 100% funcional, né? Então, o tempo médio de recuperação pós-desastre chega a 68 dias. Só qual a lei protegeu 6 bilhões de tentativas de ataques durante os últimos 12 meses. Vou começar pelo malware para não ofuscar os 8%, porque 8% de aumento em relação ao ano passado é um número muito alto, né? Então, a gente percebeu um aumento na incidência de malwares de 8% em relação ao ano passado. Indo agora para o número alarmante, né, que a gente percebe de ransomwares. Então, na América Latina, esse número chegou a 259% de aumento em relação ao ano passado. Então, percebam, tudo aqui envolve basicamente aplicações e usuários. Tá? Outra informação importante, né, que nos Estados Unidos a gente teve um custo médio de $850 mil de prejuízo em consequência de ataques de ransomware, né? Uma média, está ruim aqui de ver, mas de 4,91 milhões de dólares por evento de segurança. Então percebam o quanto de dinheiro a esse mundo, né, de cyber e de insegurança ele gira, né? E vem aquela velha pergunta: segurança é caro? Não, quando você começa a ver o quanto de dinheiro sai, né, para quem não investe em tecnologia, ok? Pois bem, uma coisa que a gente também passa batido, a questão do aumento de ataques de IoT. Pergunta, quem aqui tem um assistente, sei lá, pessoal em casa, algum dispositivo que tenha acesso à internet? Existe isso também nas redes de, enfim, empresariais. Alguém tem algum tipo de segmentação nessas redes de proibir que essa rede de dispositivo acesse redes com servidores ou serviços importantes, né? Então, isso aqui é um ponto interessante. O relatório identificou um acréscimo de 124% de aumento em relação ao ano passado, né? Dispositivos que possuem acesso à internet estão sendo usados para ser a porta de entrada de ataques no mundo corporativo. Então, essa aqui mostra a necessidade de a gente fazer essa questão da segmentação e uma proteção, enfim, de deixar isso aqui 100% isolado, tá? A Angélica falou que a gente fez uma aquisição, né, da Solution Granted, uma empresa que ela é especialista em SOC 24/7. Né? Então, 85% dos acionamentos do SOC eles foram provenientes de roubos de credenciais. Né? Então, percebam o quanto manipulação de senha é perigoso, ok? E 33% dos acionamentos de seguro cibernético foram provenientes de BEC, Business Email Compromise, ou seja, comprometimento de e-mail. Isso daqui é muito importante. Né? A gente tem a solução que protege as ameaças que elas são conhecidas, porém, os cybercriminosos eles estão trabalhando para se ocultarem, se omitirem. Então, 637 novas variantes de problemas por dia são verificadas na nossa solução. Ok? Então, a SonicWall, ela, como a Angélica falou, né, a gente trabalha já com inteligência artificial exatamente para fazer a identificação dessas novas ameaças, ok? Outra informação boa, né, importante, proteção das nossas aplicações existentes no ambiente de rede. Os cybercriminosos eles acessam o nosso ambiente e estão utilizando ferramentas existentes para potencializarem seus ataques. Aqui eu estou falando de CMD, PowerShell, aplicações que existem no nosso ambiente e estão sendo usadas para potencialização de ataques. Então, a pergunta que eu faço: alguém numa rede de usuários aqui tem acesso total à rede de servidores? Isso hoje é um perigo.
né? A gente precisa ter a ideia de que a gente precisa proteger essas aplicações e deixar tudo de acesso exclusivamente por aplicações protegidas, né? Sem necessidade de manipulações de credenciais. Então, os dados, de fato, eles fortalecem, né, nossas decisões. Primeiro, conhecer os ingredientes da cadeia de suprimentos. A gente precisa saber o que precisa ser protegido de fato, né? Segundo, nunca ignorar uma vulnerabilidade de baixo impacto. E o terceiro, protegendo todas as ferramentas de acessos e de possibilidades ali de comandos, né? De você colocar comandos. Conhecer os ingredientes da sua cadeia de suprimento. É importante, Eu vou dar aqui fazer uma analogia, né? A partir do momento que eu preciso proteger algo do meu ambiente, o que eu preciso proteger? Vamos lá, eu quero ali fazer uma analogia de uma criação, por exemplo, de algum animal que eu não conheça. Eu faço primeiro um cercado, beleza. Porém, existem várias outras vulnerabilidades ali, riscos que vão atacar aquilo dali. Então, eu preciso conhecer quais são as vulnerabilidades para eu poder, no caso, me dar, né, investir naquela proteção. Outra informação que a gente pegou, né, que as vulnerabilidades elas estão sendo exploradas de coisas muito antigas. A gente precisa ter essa cadência de atualização do nosso ambiente. A gente percebeu aí que tem vulnerabilidades que estão sendo exploradas por mais de 10 anos identificadas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa fazer o dever de casa da gente, né? de fazer esse serviço de atualização. E tudo parte de um panorama mais amplo. Isso aqui, não sei se vocês já conhecem, né? A matriz do Mitre. Isso aqui é todo o passo a passo que foi realizado até um cybercriminoso chegar no seu objetivo, que foi o impacto, né, aqui na nossa estrutura. Então, quando acontece um evento de segurança, o impacto apenas ele é o visto pelas nossas estruturas, né? Porém, a gente tem que olhar desde o início a causa raiz desse problema, né? Então, um cybercriminoso, muitas vezes, ele utilizou de uma API ativa, por exemplo, de uma aplicação que tinha essa comunicação, né? Como é que eu posso dizer? Perdão, pessoal, só um minuto. Então, essa API ativa, ela estava lá numa aplicação, e essa API ela foi utilizada pelo cybercriminoso. Então, a API estava lá disponível, e o cybercriminoso se utilizou dessa API para fazer o acesso inicial. Segunda coisa, ele fez uma evasão de defesa. Então, ele começou a tentar se evadir e não ser identificado, tá? Terceira coisa, ele começou a fazer uma descoberta, seja de processos, seja de processos de descoberta de arquivos de redes que estavam ali no ambiente, ok? Então, ele começa a fazer a ampliação do seu ataque com a movimentação lateral e, no final, o impacto. Que o impacto ele é a coisa que chega, enfim, vai parar tudo. A gente volta o backup aqui, porém, o ambiente vai estar protegido depois que você volta ao ambiente? Não, porque a causa raiz ainda vai estar disponível para o cybercriminoso. Então, muitas vezes, volta ao ambiente, está tudo funcionando, porém, a gente precisa ter a estratégia de segurança para proteger isso tudo, tá? Então, a SonicWall, né, ela vem com essa ideia de ter os 3 pilares de segurança para que a gente proteja o ambiente. O primeiro, segurança de rede, que ela ainda assim é necessária, que ela vai fazer toda a proteção do perímetro. Segundo, o acesso, a proteção do acesso dos usuários e das aplicações. E o terceiro, com a proteção de ADR, Endpoint Detection Response, que é a proteção que eu costumo falar do colete à prova de balas para o dispositivo final, né? Isso tudo operado pela Sonic Platform, que vai ser aqui o guarda-chuva, né, de união de todas essas informações
até porque quando a gente tem informações isoladas de cada um dos produtos, a gente gera leques, né, de brechas de informações e brechas de segurança. A gente não vai conseguir fazer a associação entre os logs dos produtos individuais, né, e, enfim, tendo essa Sonic plataforma, a gente vai ter todo o ambiente por baixo de uma única plataforma fazendo assim, essa junção de informações. Tudo isso projetado e gerenciado pela SonicWall, né, com o MDR da gente, tá certo? O interessante é que se a gente pega e junta o Network Security com a parte de acesso remoto, a gente traz a solução de SaaS, ok? E aqui fala um pouco agora da confiança zero, tá? Os vetores de ataque, né? A gente sabe que os nossos usuários eles estão sendo recebendo informações diretas sobre phishing, smishing e vishing, né? Que são informações que chegam o tempo todo. Phishing pela internet, smishing, SMS, todo mundo sabe que a gente está recebendo essas informações, né? Mensagem de texto o tempo todo. Seu dispositivo ele recebeu uma informação que sua compra foi presa ali no, na, na alfândega, obrigado. Né? E o visto de recebimento por voz, né, que a gente está recebendo informações o tempo todo do Banco do Brasil. Banco do Brasil, então bancos Nubank, né, que a gente fica recebendo, esse é o visto. Websites maliciosos, que a gente acessa essas informações e isso leva a gente à instalação de coisas comprometedoras. Suas próprias configurações, né, de computadores que têm informações e configurações que deixam aquele sistema vulnerável. Vulnerabilidade do produto, falta de atualização, que deixam aí uma brecha, né, na nossa estrutura. E problemas com acessos de terceiros, né, que a gente precisa ter isso, né? A gente às vezes paga, gasta muito dinheiro com informações, com segurança, e chega um equipamento de um terceiro, coloca ali, aquilo ali vai ser uma porta de entrada, né, para os cybercriminosos. O resultado, roubos de credenciais, né, que essas credenciais vão ser utilizadas, inclusive, em outras aplicações, comprometimento do dispositivo, que esse computador ele vai ser usado para potencialização e, enfim, acessos a outras localidades, acessos privilegiados a pessoas não autorizadas, movimentação lateral, né, que a movimentação lateral é exatamente sair daquele equipamento que foi comprometido para aumento ali daquele ataque, né? E o por último, roubo de dados, né, que aí seria, no caso, a exfiltração. E o impacto, né? O perda de dados com ransomware comprometendo tudo, vazamento de dados, interrupção do sistema, falha de serviço e o pior, marca da empresa ali no caso com a reputação, né? Que a empresa, ela quando ela é comprometida, né, a questão da reputação da sua marca, ela vai ser o impacto principal disso. Então, defesa em profundidade, né? Aqui é a questão da estratégia de segurança. Qual é a ideia? Aqui a gente está simulando, né, como acontece um ataque, né, em uma estrutura. Primeiro, o usuário recebendo um e-mail de phishing, e ali vai ter um potencial problema. Né? Isso vai direcionar um site malicioso. Esse site malicioso vai comprometer esse dispositivo. Né? Então, uma vez que esse dispositivo está comprometido, esse cybercriminoso ele vai fazer toda uma estratégia de movimentação lateral, escalação de privilégios e reutilização dessas credenciais em vários tipos de sistemas. Tá? Então, isso daqui é o fluxograma de um ataque real. Tá? Então, qual a estratégia de segurança que a gente precisa estabelecer para a proteção disso? Primeira coisa, evitar manipulação de credencial. Né? Porque, enfim, ano passado a gente viu, não sei se vocês viram a informação de que um investidor de cybermoeda, de criptomoeda,
ele estava fazendo uma live mostrando para os seus seguidores como é que fazia investimento, né, em criptomoeda. E ele, em vez de abrir a sua plataforma de investimento, ele abriu o bloco de notas com as credenciais. Ele perdeu R$ 240 mil em minutos. Né? Então, isso mostra, né, o quanto a manipulação de credencial ela é prejudicial para o nosso ambiente. Tá? Então, a gente precisa ter, de fato, uma solução que minimize a manipulação de usuários, tá? Principalmente, como foi falado aqui, com a utilização de certificados. Né? Enfim. Segundo a estratégia interessante, a filtragem de DNS e a URL. Ela vai bloquear o acesso desses usuários ao que eles fazem no dia a dia. Então, a gente precisa ter, de fato, essa ferramenta que ela faça essa proteção, né, do que os nossos usuários acessam. Terceiro, integração com EDR. Né? Essa integração com EDR ele vai alterar a confiança desse dispositivo, revogando as sessões. Né? Inclusive, é um ponto interessante de a gente falar, porque muitas vezes é concedido um acesso e esse acesso ele é liberado apenas na verificação do usuário inicial. A partir do momento que esse dispositivo, caso ele seja comprometido, essa verificação ela tem que acontecer em tempo real, porque qualquer mudança no parâmetro, né, se de contexto, por exemplo, o computador ele tem que estar no domínio, tem que estar com o antivírus ativo, tem que estar com o firewall ativo, enfim. A partir do momento que esse dispositivo ele tem qualquer um desses parâmetros alterados, esse acesso ele tem que ser revogado. Né? Então, essa integração com o EDR é importante, porque a partir do momento que esse dispositivo ele é comprometido, esse acesso tem que ser revogado. A postura do dispositivo garante um nível mais alto de garantia, ou seja, se não foi corrigido, ele não vai ter acesso, claro. Né? Isso aí exatamente para diminuir essa área de contato e essa exposição do ambiente. Se eu sei que o meu dispositivo está comprometido, por que é que eu vou manter um acesso? Né? Então, é um nível de postura, né, de segurança que vai garantir nessa segurança maior, baseado, claro, em contexto. Né? Transformar sua rede de escritório em rede de convidados. Isso é um ponto importante também. A gente fala normalmente de acesso remoto, mas a gente começa a trabalhar e tratar isso como acesso móvel. Né? É aquela ideia de ter uma rede de usuários, uma rede de servidores. Vamos lá, eu tenho 50 computadores, por exemplo, nessa rede de usuários. O nosso usuário foi descansar em casa no final de semana, o computador ficou ali ligado. Né? Então, quando esse computador está ligado durante o final de semana, por exemplo, isso pode ser um potencial risco. Né? Esse computador normalmente tem acesso total a um ambiente de servidores, né? Enfim, sem necessidade. Se esse computador ele tiver algum tipo de comprometimento, esse comprometimento ele vai chegar e vai ter acesso total, ele pode fazer o que quiser no ambiente. Então, a gente precisa, né, ter essa ideia de diminuir os acessos totais e permitir isso apenas através de soluções, né, seguras. Então, essa aí é uma das coisas, né, manter essa ideia de isolamento, não apenas de usuários fora da nossa estrutura. E, por último, né, e não menos importante, a serviços, liberação desses serviços somente para dispositivos registrados. Né? Isso evita vazamento de credencial. Imagina que eu, João Paulo Suassuna, tive minha credencial vazada e um cara lá no Japão utilizou-se dessa credencial. Né? Então, se eu não tiver esse registro permitido apenas para o meu dispositivo, né, qualquer pessoa vai poder acessar de qualquer localidade. Essa é a ideia de a gente pensar nessa estratégia de segurança envolvendo cada um desses pontos. Tá? Então, por que a gente precisa, né, dessa confiança zero? Antigamente, a gente tinha uma entrega de credenciais de VPN, né? Essas credenciais, principalmente na nossa... Eu puxo sempre a ideia do gatilho da pandemia. Muita empresa caiu por causa da forma que foi entregue os acessos de VPN. Primeiro, normalmente, esses usuários que foram trabalhar de casa não tinham dispositivos que eram gerenciados pelas empresas. Né? Então, muitas vezes era um dispositivo pessoal, muitas vezes sem um antivírus, sem
Windows ali atualizada, e esses computadores tiveram, do dia para a noite, um acesso total ao ambiente. Né? Então, se esse computador tivesse algum tipo de comprometimento, né, esse computador seria um potencial risco. Né? Então, isso aí é a questão da segurança fraca. Experiência do usuário pobre, porque todo acesso a aplicações por ali por trás dependiam de um único ponto de acesso, ou seja, normalmente o firewall, e a operação complexa, porque qualquer serviço que a gente fosse colocar disponibilizado por trás desse firewall, eu teria que cuidar, né, de toda uma ideia ali de segurança e conectividade, e qualquer erro e qualquer indisponibilidade desse ambiente iria, né, impactar no uso da aplicação do usuário. Então, veio aqui, né, a ideia do Zero Trust, né, que não é uma solução, é um conceito onde a gente cria uma bolha de segurança e, para entrar nessa bolha, eu preciso fazer toda uma verificação de contextos. Tá? Então, qual a ideia disso? A gente reduzir superfície de ataque, porque a partir do momento que eu consiga entrar nessa bolha, eu não tenho acesso total ao ambiente, e sim individual, né, a cada uma das aplicações que estão sendo acessadas. Tá? E o melhor de tudo, essa bolha ela é disponibilizada de forma global. Eu não tenho um ponto de acesso, né? Eu tenho vários pontos de presença espalhados pelo mundo. Então, a partir do momento que eu precise acessar uma aplicação, eu não acesso diretamente àquela aplicação. Eu sempre acesso o ponto mais próximo e daquele ponto eu acesso as minhas aplicações, tá certo? Pronto. Esse ano a gente foi, enfim, como a Angélica falou, a gente não tinha essa solução. A gente precisava se adequar, né, ao mercado e, estrategicamente, a gente tinha duas formas de fazer. A primeira, continuar trabalhando e desenvolvendo uma tecnologia existente, ou ir no mercado, né, e fazer uma aquisição de alguma solução já existente, que foi o que a gente decidiu. Né? Então, a gente fez a aquisição da Banyan e integrou ela à nossa tecnologia. Né? Então, a gente comprou uma solução SSE, Security Service Edge, e a gente integrou a nossa base, né, de firewalls, tornando essa solução SaaS. E é o primeiro ano da SonicWall como SaaS, e agora a gente foi reconhecida no Gartner, né? É o primeiro ano que a gente entrou, mostrando, né, que a SonicWall aí ela está compromissada, né, em desenvolvimento de novas tecnologias, né? E a tendência daí para frente vai ser melhorias, enfim. E é isso. Então, beleza, temos quatro, na verdade, duas abordagens de uso. Né? Então, a gente tem o acesso privado e o acesso à internet. Né? Isso é feito de forma modular. Né? A gente tem possibilidades de licenciamento de acordo com a demanda. Né? A gente muitas vezes acha que uma solução SaaS ela é uma solução cara desenvolvida apenas para grandes empresas. Mas da forma como a gente licencia isso, né, isso torna acessível aí para qualquer tamanho de empresa. Tá? Então a gente tem duas abordagens. A primeira de proteção de tudo que é de acesso privado. Né? Enfim, então a gente tem a VPN as a Service e o ZTNA. Tá? VPN as a Service seria um acesso a um túnel total. Eu tenho acesso a todo o ambiente, porém com toda a proteção de autenticações e de validações de contexto para acesso àquilo. Tá? E ZTNA é mais ou menos a mesma ideia, só que com a ideia ali da microsegmentação, exatamente para eu ter acessos individuais à aplicação. Tá? E toda a parte de acesso à internet, para proteção SWG, ou seja, Security Web Gateway, né? Eu vou ter ali a possibilidade de filtro de conteúdo, independentemente de onde o usuário esteja. Eu vou estar protegendo ele, né, com acessos indivíduos a sites de phishing, a sites maliciosos, por exemplo, e toda a ideia também de CASB, né, enfim, para o Cloud Access Security Broker. Qual a ideia disso? Eu proíbo todo o acesso aos meus portais de cloud para a internet e permito elas apenas através da minha solução. Né? Então, essas são as quatro formas de licenciamento que a gente abrange, né? Enfim, isso é bom, né? Porque é aplicado e entregue em nuvem, ou seja, basta contratar que ele vai estar disponível ali para uso, né? Com a segurança independentemente da rede. Né? Eu falei que ela virou uma solução SaaS, porém ela não depende de um firewall da SonicWall, por exemplo.
né? Você tem a possibilidade de colocar conectores na rede de vocês, e isso ser um ponto de conexão, né? E experiência, né, focada no usuário final. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um usuário no Japão querendo acessar uma aplicação no Japão. Se eu depender de um acesso normal de VPN, e se esse serviço estiver disponibilizado através da VPN, eu tenho que sair do Japão, vir para o meu ponto concentrador de VPN, para voltar para o meu serviço, que é no Japão, ou seja, vai aumentar a latência muito aí, né? Então, tendo essa experiência focada no usuário final, a gente tem essa disponibilização do serviço de forma global, com pontos de presença. Então, nesse meu exemplo, o nosso usuário vai se conectar no Japão, que é o ponto de presença mais próximo, e ali por trás vai estar a solução no Japão, então ele não sai nem daquele meio dali, não é? Então, isso melhora, inclusive, a experiência final. Ah, não, eu preciso também de um ponto de presença, por exemplo, na minha estrutura, a gente consegue sim colocar um ponto de presença na estrutura de vocês, né, para que seja ali um ponto de presença privado, vamos assim dizer, tá? Então, é uma solução bem completa, né, e inteligente na questão de roteamento e acesso, né, enfim, melhorando aí a experiência do usuário. Outra coisa boa, né, que a SonicWall ela está plataformizando todas as soluções, né? A gente está com a ideia, né, de melhoria na questão, inclusive, da visibilidade e do dia a dia do gerenciamento, né? Então, a gente deu acesso à Sonic Platform, ela ainda está, enfim, está por prestes aí a ser lançada, onde a gente vai dar o acesso à plataforma com acesso a todos os produtos, dando a ideia de produto de segurança, não apenas na solução de segurança, não apenas de um produto, tá? Com a utilização, inclusive, de inteligência artificial com a SEMI, que é o nosso robozinho, né, para fazer interações. Que aqui para mim de ler mais, exemplo, SEMI me ajude a atualizar o firewall, por exemplo, e ela vai interagir, né, nesse dia a dia, utilizando inteligência artificial, né, nas atividades cotidianas aí das configurações do ambiente. E agora falando do Sonic Sentry, né, o nosso MXDR, né, MXDR, né, Management Extended Detection Response da SonicWall, que foi pela aquisição da Solution Grant. Qual a ideia? A gente ter um SOC 24/7 disponível para ajudar nossos parceiros, né, na identificação das ameaças. Então, a gente protege os protetores, ou seja, a gente está focado, né, num serviço que ele é entregue através dos nossos parceiros, onde a SonicWall ela vai estar responsável pela análise 24 horas. Né? Então, a gente vai ter esse acesso. E uma vez que é identificado qualquer tipo de problema, a própria equipe da SonicWall vai isolar aquele problema, contém aquela exploração, vai documentar tudo que aconteceu, inclusive com a identificação da causa raiz, e a gente vai entregar o relatório e o nosso parceiro vai seguir aí, né, com o pós-evento de segurança. Isso aí, a gente sabe que quanto mais tempo uma ameaça ela passa sem ser identificada, maior é o dano na estrutura. Né? Então, isso vem realmente a necessidade, né, mostra a necessidade de a gente ter esse monitoramento 24/7. Tá? Pronto. Nosso SOC ele identificou que 76% dos ataques eles ocorrem, né, no horário fora do horário de expediente. Muitas vezes ali entre 3 e 6 horas da manhã. Né? Eles fazem de propósito isso, claro, é a hora que está todo mundo ali dormindo, né, sem nenhum tipo de análise ou identificação, enfim. Então, como eu falei, quanto maior o tempo, né, de identificação, maior o dano na estrutura. Então, como funciona, né, o nosso MXDA, né, o MXDA? A gente tem 3 pilares. O primeiro de proteção para endpoint, ou seja, a gente faz toda uma verificação 24/7 de todos os endpoints que estão no seu ambiente. A segundo pilar, questão do MDR para cloud, né, onde a gente faz toda uma verificação de acessos, de ameaças. E o terceiro pilar, que é o MDR para network. Né?
de verificação de credenciais, enfim, de uso de credenciais, de acessos, logs de VPN e por aí vai, de ameaças também, tá? Então, todos esses três pilares ficam jogando as informações todas para o nosso SOC, e lá a gente faz toda essa ideia de automação também e correlação de eventos. Exemplo, o usuário logou numa VPN no Firewall, logo depois ele acessou o ambiente de cloud do Japão. Aí eu pergunto, quanto tempo faz que um usuário daqui, por exemplo, Belo Horizonte, logou aqui no Firewall e logo em seguida ele fez um acesso de um usuário de cloud, exemplo do Japão? Quanto tempo leva o voo daqui para o Japão? Então, a inteligência artificial ela já começa a fazer essa correlação de logs, né, e fazer esses bloqueios necessários, por exemplo, né? Então, essa correlação entre esses três pilares ela é bem importante. Uma coisa boa também é que a gente não tem um contrato mínimo, ou seja, isso pode ser contratado de forma mensal, né? E a gente não precisa de um quantitativo mínimo de dispositivos, por exemplo, né? Então, se eu tiver somente 5 servidores, por exemplo, queira colocar somente esses 5 servidores, isso é possível. Beleza. Outra coisa muito importante, né, que a gente faz relatórios de auditoria, ou seja, a cada 15 dias a gente faz todo o raio-x do ambiente e a gente coloca ali um relatório informando para vocês o que precisa ser feito no ambiente, para a questão da compliance, né? Então a gente meio que garante a segurança do ambiente de vocês e, claro, reduzindo ali a fadiga de alerta, né? Porque toda essa parte de monitoramento e de verificação de logs ela é feita por nossa equipe 24/7, tá? Esse aqui é um dos exemplos, né, do nosso relatório de auditoria, onde a gente até estabelece um score de segurança do ambiente de vocês. Então, qual é a ideia? O primeiro ali está em F, né, não está tão legal, mas a ideia é que com o tempo, né, você com o desenvolvimento dessas atividades que vai fazendo após os relatórios e recebendo as informações do que precisa ser feito no ambiente, a ideia é que cada dia que esse relatório seja entregue, o seu score de segurança ele vá melhorando, né, para você ter até a percepção de que o ambiente está se tornando seguro, né? É importante. E é isso. Perguntas, pessoal? Pois não. Está falando do Cloud Security Edge. Tá. Falando da arquitetura do Cloud Security Edge. Não, tá. Como funciona o Cloud Security Edge? A gente tem três pilares, três componentes da solução. Ele é feito por usuário. O usuário pode ter quantos dispositivos você quiser, né? Então, o primeiro componente ele vai ser o Cloud Security Edge App. Você instala no seu dispositivo e esse dispositivo ele vai ser ali o pivô de toda a comunicação, né? O segundo componente vai ser o Dynamic Edge, que é onde você apresenta qualquer aplicação. Seja essa aplicação na tua rede, seja na cloud, onde quer que seja, você vai apresentar todas as aplicações ao Dynamic Edge. Dynamic Edge é exatamente o ponto que está espalhado pelo mundo todo. E o terceiro ponto seria o Cloud Command Center, que é toda a parte de inteligência, validação, né, autenticação de usuário, verificação de contexto, né? Então, são esses três componentes que o Cloud Security App é seu pivô. Então, se eu quero um acesso, por exemplo, proteção de internet, tudo vai passar por esse Cloud Security, fazendo proteção contra ameaças, filtro de conteúdo e por aí vai. Tá? Mas é por usuário, não por acesso. Pois não? Solução de SaaS, ela tem que fazer, tem função de A gente consegue fazer minimamente. Minimamente tem. Né? Mas a gente não tem inspeção. Né? Mas a gente consegue colocar para proibir transferências, por exemplo. Mas a gente não consegue ir a fundo. logar, Não, a gente não faz inspeção não, a gente não faz. Não. Ainda não.
DLP ainda está em roadmap. Tá bom, né? Tem roadmap para isso, né? Desenvolvimento de a gente fazer, por exemplo, proibição por DLP. Colocar ali, exemplo, identificação de conteúdo sensível que não pode ser transferido, mas isso ainda está em roadmap, não